Antes dos comentários, bora ver essa notícia aqui bem importante. Ó. O Corinthians está otimista quanto ao retorno de Fabrício Andileri para o próximo compromisso, né? Próximo jogo da equipe. Segundo a apuração do meu timão, a lesão do Andileri não é considerada grave. O problema foi tratado mais como uma pancada e apesar das dores apresentadas nesta quarta-feira, o lateral tem grandes chances de estar à disposição para o duelo contra o Vasco da Gama no sábado. A gente sabe quanto que faz diferença aí jogador da qualidade do Andileri no jogo do Corinthians, defensivamente e ofensivamente. Bora pros comentários agora, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro conteúdo. Torcedor do Corinthians ontem, se eu fosse um torcedor do Corinthians, cara, eu teria ficado muito irritado, porque, meu Deus, quantos erros de passe, de tomada de decisão, do treinador. A melhor jogada do primeiro tempo, a gente viu, era o André Carrilho caindo pelo lado direito. Ele dá assistência pro Ranieri, inclusive, cria várias chances, quase dá um passe pro Yuri fazer, aliás, dá um passe pro Yuri perder um dos gols. O Carrilho era o principal jogador do primeiro tempo. O que ele faz no segundo? Ele tira o Martínez, recua o Carrilho, coloca 4 atacantes, um que não joga nunca, que é o Giovani, que não vai ficar, porque o contrato vai vencer na metade do ano. Ele não quis renovar, e aí você vê que ele não tá com timing de bola. Porque ele chuta, a bola vai na lua, ele não consegue acertar cruzamento, porque ele não joga. Mas ele então, treina, quando ele não joga, ele não tem sequência. Na esquerda, o Thales Magno, acho que fez a pior atuação dele com a camisa do Corinthians. Tudo que ele tentou, ele errou. Ou, quando ele não tentava, ele recuava a bola pro Bidu, que também é insuficiente para jogar no Corinthians. Então, nenhum dos 4 atacantes funcionaram. O Yuri Alberto ficou preso entre os zagueiros, porque o Huracan marcou bem, se fechou bem. O Memphis ficou mais recuado. Cada vez que ele recebia, tinha 2, 3 na cola dele. Nossa. O Huracan marcou, jogou, venceu justificadamente. Não dá pra gente dizer que foi acaso, não. O Huracan jogou melhor que o Corinthians. E outra coisa, tá? Os caras, eu acho que ainda estão na ressaca do título. Porque, Rapaz, pelo amor de Deus. Fala, Sgarbi, pode continuar o raciocínio. Não, acabou o amor, porque segunda-feira aqui no Jogo Aberto era na quinta-feira, sexta-feira, na verdade. Mas por quê? Porque ganhou do Palmeiras e ganhou bem. Nossa, mas acabou o amor, hein, gente? O Chico tava todo... beleza, recital. vamos elogiar quando vai mal e criticar quando vai bem. Mas era o recital de Corinthians, o Real Madrid das Américas. Quando vai bem, a gente elogia, Sgarbi. Como incomoda o Corinthians, né? Botando pra fora as garrinhas do Sgarbinho. O Timão joga mal, perde em casa, se complica na Sul-Americana e a gente precisa falar dos jogadores e do técnico Ramon Dias. O Huracan foi muito competente no que se propôs. E diante disso, o Corinthians perdeu uma invencibilidade que já durava 23 jogos, de uma derrota que não vinha desde agosto do ano passado, quando perde para o Red Bull Bragantino, também na Sul-Americana, por 2-1, mas aí leva a decisão para os pênaltis e o Hugo pega 3 penalidades. Vocês vão lembrar, e o Corinthians avança na competição. Nesse momento é diferente. A gente está falando de uma fase de grupos, de uma estreia em casa, quando eu dizia para vocês, inclusive, gente, os 2 últimos jogos dessa primeira fase da Sul-Americana são fora de casa, os 2 últimos. Então até lá o Corinthians tem que estar encaminhado. Para isso, precisa fazer o dever de casa. Na primeira partida já perde o jogo. Por que é complicado? Porque na Sul-Americana apenas o primeiro do grupo, de cada grupo, vai direto para a fase de oitavas de final. O segundo ainda disputa o playoff com terceiros colocados da Libertadores, eliminados da Libertadores, que vão disputar esse playoff. Isso se o Corinthians chegar em segundo para disputar esse playoff. Então, só o primeiro vai direto. E essa configuração de grupo ela é muito difícil se você já arranca perdendo. Gente, empilha atacantes, mas esse não é o maior problema, é a maneira como ele faz isso. Ele empilha atacantes para tentar ganhar o jogo. Aí você pode pensar, bom, cara ousado, vamos lá, o que ele faz? Ele simplesmente prejudica, ele complica, ele atrapalha, ele compromete o principal jogador do time no primeiro tempo, que era justamente André Carrilho. O que ele faz? Ele tira o Martínez, deixa o Ranieri, obviamente, ali como um volante, e ele recua o Carrilho. Ele tira o Carrilho da principal função que o Carrilho vinha exercendo no primeiro tempo. E aí ele abre Thales Magno pela esquerda, Giovani pela direita, e deixa os dois mais centralizados, né? O Yuri Alberto mais posicionado e o Memphis um pouco mais atrás. Com 2 volantes, o Ranieri e o Carrilho. 4-2-4. Deixa eu ver no lugar de quem que o Thales entrou mesmo, do Romero, né? Claro. E aí ele abre esses 2 pontas, né? O Thales pela esquerda e o Giovani pela direita. O Carrilho fica muito mais atrás. O Carrilho vem buscar a bola no pé do Ranieri, no pé dos zagueiros. O Carrilho não consegue mais avançar porque ele também tem que cobrir os avanços, né, do time adversário. E muitas vezes ele se atrapalhou com isso.
porque ele ficou sobrecarregado. E os 4 atacantes, eles não funcionaram na medida em que o Huracan se defendeu muito bem e marcou muito bem. O que aconteceu para o Corinthians já começar a caminhada na Sul-Americana com uma derrota? O time perdeu por 2-1 para o Huracan e aos 5 minutos de jogo a equipe argentina já estava abrindo o marcador. Mais uma vez a bola aérea defensiva sendo um problema para o Corinthians. Bola alçada na área, uma falha de marcação e o Sequeira, que ainda não tinha feito gol na temporada, abriu o marcador. O Corinthians até buscou o empate com o Ranieri depois de um belo cruzamento, assistência do Carrijo. O Ranieri mandou de cabeça o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, mas não foi o bastante. O Huracan voltou à frente do marcador com mais um erro defensivo. A bola foi cruzada para dentro da área alvinegra. O Gustavo Henrique tentou afastar, acabou dando nos pés de quem? Do Sequeira, que numa noite inspirada fez o segundo dele e do time argentino. O Corinthians tentou buscar o empate, levou o perigo, chegou a pedir pênalti aos 40 minutos num lance em cima do Giovani, mas acabou sofrendo essa derrota por 2-1 e viu com isso acabar uma longa invencibilidade. Fazia bastante tempo que o Corinthians não perdia na Neoquímica Arena. A última derrota por aqui tinha sido em agosto da temporada passada para o Red Bull Bragantino. Eram 23 jogos sem perder. Lembrando que para essa partida o técnico Ramon Dias não tinha Rodrigo Garro, Hugo Souza e Fabrício Andileri, 3 titulares entregues ao departamento médico. Para você, qual foi a causa dessa derrota já na estreia da Sul-Americana? Comenta aqui. Ontem foi a zaga. Bola na área pro Corinthians, meu Deus. Meu Deus, e já estava assim antes. O título paulista não pode mascarar que o Corinthians já tinha esse problema no setor defensivo. Já tinha esse problema. Vem bola pra área, é um tormento. Então o Corinthians ontem sem o Hugo, sem o Andileri, que também tinha jogado muito bem na reta final do Paulistão, e sem o Garro, que vai ficar fora aí, vamos ver. O Garro foi fazer um tratamento diferenciado lá na Espanha. E o Garro eu acho que vai ficar um tempo fora. A única coisa assim que eu vou questionar nesse momento, Tulhão, falando e avisando o torcedor do Corinthians que é pra ficar esperto, o Ramon Dias tem que ficar esperto. O Memphis ontem quase fez um gol do meio de campo, ia ser um golaço, mas não jogou nada. Não jogou nada. E cara, o Corinthians ontem, o Ramon fez ontem uma alteração, ele colocou o Giovani pra jogar, que não jogava, ó cara, ó. E o Coronado, cara, o Coronado é um negócio a ser explicado, viu? É um negócio a ser explicado, porque ele colocou só no final do jogo, ele até quase faz um gol no primeiro lance dele no jogo. Passa de um golaço. Quando a gente acha que vai, não vai. Agora um pouco das entrevistas zona mista depois do jogo, para ver o que os jogadores falaram e o treinador também. O Corinthians perdeu o meio campo com a saída do Martínez ali no segundo tempo, porque o time parece que demorou para entender ali o Thales de um lado, o Giovani do outro, ficou meio bagunçado assim. Não, acho que não ficou muito bagunçado não, acho que a gente precisava vencer, tinha que colocar atacantes para fazer o resultado, tivemos chances para isso, óbvio, se a gente tivesse caprichado um pouco mais poderia sair com os 3 pontos, mas eu acredito que a saída lógico, é um grande jogador, ajuda muito a gente, mas acho que não foi o ponto forte da nossa derrota não, até porque o time deles não tinha tanto a posse, não tinha tanta transição, a gente conseguiu neutralizar bem, mesmo depois da saída do Martínez, então acho que faltou mesmo a gente ser mais preciso nas finalizações e na terminação das jogadas mesmo. O Romero passou aqui e falou que o Corinthians precisa aprender a jogar as competições continentais, queria saber de que forma tu entende essa fala dele, se tu concorda e se sim, o que é esse aprender? Eu acho que, pra mim, na minha opinião, fazer um jogo com todo respeito, óbvio, mas um jogo mais violento, né? O juiz não dá qualquer falta, no primeiro lance do jogo eu dei um tapa, sofri uma falta, ele falou que eu deixei o pé no cara e caí. Não sei que jogo que ele estava assistindo. Mas a gente tem que entender que o juiz não vai parar o jogo a todo momento. A gente tem que entender que vai ter hora que os caras vão sentar a porrada e ele não vai dar falta. Então acho que o aprender seria mais isso aí. Acho que quando a gente tá ganhando, esse jogo se encaixa mais, quando a gente começa a fazer um pouco mais de falta, segurar um pouco mais o jogo, fazer um pouco mais de cera, porque o futebol sul-americano é isso, pra jogar contra esses caras é isso, não tem jeito, não tem como negar. Então acho que se eu tiver entendido bem, acho que o Romero quis falar isso aí. Hoje, a Copa Sul-Americana aparece em qual posição na lista de prioridades do Corinthians? Em primeiro, assim como o brasileiro, assim como a Copa do Brasil. Ano passado todo mundo vinha falando, o Corinthians está priorizando as Copas e está mal no Brasileirão. E acabou que a gente conseguiu rodar bastante o elenco, ter bastante opções no elenco e ainda assim chegar bem nas 2 Copas que a gente chegou, nas 2 semifinais. Infelizmente perdemos, mas coisa que acontece. E ainda assim conseguimos também fazer uma boa campanha no Brasileirão, então acho que no final do Brasileirão. Então acho que
A gente tem que levar jogo a jogo, tem que ir todo jogo para vencer, porque a gente conquistou um título agora há pouco e é muito bom conquistar um título para um clube da dimensão do Corinthians. A gente espera que possa sentir essa sensação mais vezes, né? Fiquei muito feliz porque em toda a minha carreira eu nunca passei um ano sem fazer gols, e ano passado, acho que eu gastei tudo em 2023, que eu fiz 4 gols. E ano passado eu não marquei nenhum gol, fiquei muito triste por isso, e vinha buscando muito, eu queria muito sentir o carinho da torcida quando faz um gol, quando comemora com eles. E graças a Deus eu consegui isso. Sobre a jogada, foi uma jogada em que a bola tá no Bidu pela esquerda e acho que ele cruza e eu vou tentar cabecear, o cara tira na minha frente. Naquele momento eu lamento um pouco não ter cabeceado. Aí eu falei, depois eu pensei, né, vendo o vídeo ali, eu pensei, talvez você tava muito longe, se eu tivesse cabeceado a jogada tinha sido perdido. E aí ele tira, a bola baixa na direita, a gente se conhece, eu sei que o Carri tem esse cruzamento mais alto, então eu me posicionei um pouco mais para trás, para pegar ela mais atrás e não tão na frente. E quando eu vejo que ela vai passar do meu marcador, eu consigo manter a distância dele, segurando um pouco com o braço e cabeceando pro gol, e fui muito feliz no cabeceio, espero que possam vir mais e mais gols. Pois é, cara, nem lembrava que era o primeiro gol dele pelo Corinthians, né? Ele pediu para mim para me juntar aí com o Memphis, com o Yuri. Claro que o Garro é um jogador importante, né? Um criativo, eu tenho outras características, eu sou mais atacante que ele é mais criação. Então a gente vai tentar se dá para mudar de sistema, se é o mesmo sistema, quem decide é Ramon, né, o treinador, mas a gente está aí para ajudar e tomara que a gente consiga o resultado positivo que a gente está buscando. Você sente que pode prejudicar esse desgaste pós-campeonato paulista na sequência da temporada? É verdade, a gente tem muitos lesionados, né? O próprio Garro, né, que ele está tratando o joelho. O Hugo também, o Angeleri ficou fora hoje do jogo, né? Mas a gente tem um elenco qualificado, todo mundo está preparado para jogar. Claro que são jogadores muito importantes no elenco, mas aqui a gente representa o Corinthians. Temos que conseguir resultados. Agora sábado tem um jogo difícil, como falei, ir na Colômbia e conquistar a vitória. É o nosso objetivo. Não adianta a gente ficar lamentando os lesionados. Temos que levantar tudo junto a isso. Temos, como falei, um elenco qualificado para fazer isso. No, pero si hoy si tenía que haber sacado a Memphis para poner a Coronado. Y en esa posición, en esa situación, sabemos que son jugadores que están compitiendo en esa situación, y se hacía, también es una decisión difícil sacar a Memphis para poner a Coronado. No era el momento, sí que está mejorando porque él viene de una lesión, estuvo casi un mes, casi 45 días de no poder. Ahora está mejorando cada vez más y a medida que vaya pasando el tiempo le vamos a ir dando la oportunidad para ver el fútbol que generó Corinthians, que no pudo generar fútbol, salvo Carri en algunas situaciones por derecha que pudo generar un poco de fútbol, hizo un gran pase a Yuri, por ahí no concretó, pero me parece que la primera, no tiene excusa, no hay excusa para nada, no estoy poniendo excusa ni nada por el estilo, pero nuestro equipo es otro, la actitud, el juego, la dinámica, sí preocupado porque en el arranque de una competición tenés que generar fútbol, demostrar lo que veníamos haciendo, y el equipo no pudo. Muy bien el adversario, que se defendió muy bien, estuvo muy correcto. Ellos son intensos, el fútbol argentino es muy intenso, con mucha presión. Nos ganaron bien, porque no pudimos nosotros, Corinthians no pudo generar el fútbol que venía haciendo. Así que, pero como hablamos y Emiliano habló con los jugadores, que tenemos que también aprender, nosotros, el entrenador, los jugadores y la gente, tiene que aprender también a perder, porque es el primer partido después de 30 partidos de local. Sí, que vamos a analizar todo lo que pasó, todo lo que el equipo no pudo generar. Seguramente hemos fallado nosotros tácticamente porque siempre nos hacemos responsables de lo que pasa. Pero sí, es un resultado que nos duele porque Corinthians venía en una dimensión muy alta y no poder generar esse fútbol que a la gente le gusta. Pois é, pessoal, mas também não vamos ficar desesperados não, tá? Perder um jogo foi ruim, mas não é a principal competição do Corinthians do ano, não é a prioridade do Corinthians, não é um desespero que nem foi a Libertadores, por exemplo. Na minha opinião, o Corinthians deve priorizar aí o Brasileirão, fazer de tudo para ser o mais competitivo possível no Brasileiro e depois a Copa do Brasil e por último a Sul-Americana. Mas isso aí é assunto para depois, beleza? Tamo junto, comenta o que você achou do vídeo, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis, deixa seu like, até o próximo vídeo, vai Corinthians!